Bom dia, pessoal. Vamos já direto para o gráfico do Bitcoin, porque agora o movimento está muito interessante. Então, galera, é o seguinte: Bitcoin, desde ontem, criou agora um canal de baixa em direção à zona de formação do ombro direito, que eu acho interessante, certo? Podem perceber que aquela cunha foi desconfigurada quando ele corrompeu a cunha para baixo. Infelizmente, por conta do mercado de ações, mercado tradicional, que no momento está em queda também, que eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho. Nesse momento, o Bitcoin tenta perder os 56 pela segunda vez. Tocou aqui. Pode fazer um fundo duplo? Pode. Desculpa. Mas, no momento atual, o Bitcoin está um tanto bearish. Por quê? Percebam que a LTA de curto prazo, que vem do movimento desses fundos aqui, se encontra nesse estado aqui agora, cruzando, certo? Tocando com a LTB de longo prazo ou médio prazo, que vem lá do 69, correto? Perfeito? Então, aqui é o range de resistência, onde eu havia mencionado e o preço segurou, perfeito? Marcado aqui no gráfico, nesse quadrante, ok? Vou até colocar aqui um texto. Range de resistência, ok. Agora o Bitcoin fez um canal de baixa, porque fez um topo mais baixo do que o topo anterior no gráfico de uma hora, certo? Depois de perder a LTB. E podemos agora traçar uma LTB aqui, e um canal de baixa se forma em direção à zona de formação do ombro direito. Fundo duplo, talvez? Formação do ombro aqui direto, na parte superior da range? Perfeito, pode acontecer. Por quê? Vejam que o ombro e cabeça e ombro começam a ficar mais e mais visíveis, quer? Ok? Começam a ficar mais e mais visíveis. Cada vez que passa, o preço fica mais. O oco fica mais visível, correto? Eu nem vou configurar ele. Não consigo, eu tenho que configurar ele bonitinho, senão eu fico com toque. Correto? Então, o oco, no momento, ele se encontra em formação, correto? Vai ficar assim. Só para fins de vocês conseguirem visualizar aonde que o oco está querendo se formar, correto? Tá, por enquanto, a situação é essa. Por enquanto, a situação é de que o Bitcoin vai vir aqui formar o ombro. Seria maravilhoso? Seria, porque é um padrão de reversão de tendência, certo? Porque ele faz um fundo ascendente, aliás, faz um fundo mais alto, aí faz um fundo mais baixo, e em seguida ele simplesmente vem e fala: não vou descer mais, me recuso a fazer um fundo mais baixo, vou segurar aqui, reversão de tendência. Ou seja, esse fundo fica mais alto do que esse. Então a escadinha é anulada e agora nós temos uma escada formando-se do lado contrário. É ótimo, certo? Um problema que eu vejo agora no momento é o seguinte: porque o que levou o Bitcoin a entrar nesse canal foi o mercado de ações, porque o receio da variante Omicron começa a ficar cada vez maior, correto? Ontem à tarde teve uma notícia do primeiro caso confirmado dessa variante nova nos Estados Unidos. O Biden foi dar uma coletiva, falou a respeito da variante, falou a respeito da inflação. Ele foi muito ruim, né? As palavras que ele utilizou foram ruins, ele não sabe se expressar. E aí ele acabou piorando mais a situação do que melhorando. Vocês podem ver, o Bitcoin está realmente tentando segurar-se aqui, mas fechamento do gráfico de 30 minutos agora, vai fechar a barra de 30 minutos. Se ela fechasse daquela forma aqui, numa pin bar, que é maravilhoso, apesar de ela não estar exatamente saindo de uma região, talvez esteja assim, saindo de uma região importante. Então pode já marcar o início do ombro e cabeça a ombro aqui? Pode. Como é que ele seria configurado de ver? Seria o fechamento do gráfico diário da forma em que se encontra, ou seja, seria o gráfico diário fechar aqui, correto? Vocês podem ver
o ombro anterior, o ombro esquerdo, ele ficou com um toque no máximo de sombra aqui em 55, mas se a gente, 55,300, mas se a gente desconsiderar a sombra, o fundo verdadeiro do ombro é 56, então seria muito bom que o Bitcoin segurasse aqui hoje, correto? Ele pode até mesmo no dia seguinte continuar testando o fundo. Aqui vocês podem fazer novamente um fundo aqui, vocês podem ver que a barra anterior, essa barra e agora essa barra, são 3 barras já marcando o fundo nessa região, certo? Por mais que elas possam ter uma variaçãozinha de 2, 3% ali, mas é o 56 que está contando aqui como o alvo verdadeiro desse ombro, correto? Então nós temos a seguinte situação agora. São vários e vários dias que nós temos essa região como suporte. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, apesar de ter caído um pouco mais, voltou para cima. 5 dias, certo. Agora, 6 dias, 7 dias, e se for considerar um pouco, se fechar hoje 7 dias, for considerar um pouco mais de dias, os dias que ficam mais aproximados, quase 9 vezes. Então, tá ficando cada vez mais bonito o oco. E eu acredito que ele vai acabar eventualmente se formando. Mas nós dependemos, nesse momento, do nosso S&P 500 resolver. Nós dependemos agora do nosso S&P 500 resolver não cair mais, certo? Se vier qualquer notícia que abale os mercados tradicionais, coloque mais medo nas pessoas no mercado, isso seria um problema. Vejam que o S&P 500 nesse momento se encontra abaixo da EMA 56. Abaixo da EMA 56. Certo? Ele até mesmo deu um toque na EMA 56 e não quer mais subir acima dela. Como eu disse para vocês, naquelas outras oportunidades anteriores, né? Ela fez isso, o stock market fez isso várias vezes. Quando ele perdeu no primeiro dia, ele tentou recuperar 2 dias, não conseguiu, depois recuperou, perdeu de novo, ficou abaixo, tentou recuperar, fechou abaixo, tentou recuperar, fechou abaixo, tentou recuperar, fechou abaixo, mas eventualmente ele recuperou. Não acho que nós vamos ter essa delonga toda, porque o mês de setembro, lembra como foi horrível, dessa vez não é o caso, o mês de dezembro é um mês. Essa crise vai ser solucionada rapidamente, ou seja, os governantes vão fazer de tudo para poder fazer isso sumir no final de ano, como fazem sumir nas eleições, como fazem sumir quando eles querem, eles vão fazer isso sumir por hora. Nós vamos ter um dezembro de alta, um dezembro que as pessoas vão se preocupar mais com festanças, Natal, Ano Novo, e aí em janeiro vai continuar naquela ressaca de dezembro. E nós podemos começar a nos preocupar de novo, lembram como foi no início da pandemia. Em dezembro começaram os casos na China. A coisa foi sendo levada na maciota durante um bom tempo. Foi em janeiro, assim. Aí quando foi em fevereiro que o trem começou a tomar proporções muito fortes, e aí que todo mundo... É como se a gente acordasse, né? Tipo, as pessoas acordam. Poxa, é o novo ano, acabou a festa, acabou a descanso, agora é hora de voltarmos para a vida, e eu acredito que vai ser a mesma coisa dessa vez. Por isso que nosso ciclo vai ter fim marcado ali em março, talvez um pouco antes de fevereiro, por conta dessa variante, se ela vier a ser um problema. Apesar de que até o momento nós temos um desencontro de informações muito grandes de todos os lados, nós temos um desencontro de informações muito grande. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas por enquanto nós estamos ainda nos primeiros dias, então o medo ainda predomina, a falta de informação ainda causa um problema. Ok? E a situação agora é essa: o Bitcoin agora está fazendo o seu oco. Quando o stock market dá um alívio, esse oco vai se converter no início de uma alta. Talvez, não estou dizendo que vai ser o caso, mas talvez nós tenhamos justamente uma LTAzinha sendo formada aqui, correto? Talvez, porque ainda é cedo para dizer.
Mas se houver um LTA assim, formado a partir de um oco, nós tenhamos talvez uma oportunidade interessante de, eventualmente, o Bitcoin pode nos dar uma boa oportunidade. Inclusive, olha, interessante, eu nunca acabei de perceber isso aqui. Ok, vou analisar isso melhor, com mais paciência. E nos próximos, acho que até o final da tarde eu devo postar mais algum vídeo. Antes disso, eu só queria fazer um comentário aqui sobre a situação das altcoins. No momento, a RSR é uma moeda que eu tenho ficado bastante atenta, porque ela tem simplesmente se recusado a seguir o Bitcoin. Vê que os minutos que o Bitcoin caiu, ela simplesmente tem lateralizado, ou seja, alta tendência, forte tendência de alta, certo? A Request Network, depois daquela alta sinistra, ela está agora formando um fundo aqui, base de preço para continuar subindo também. Estou muito esperto com ela. A mesma coisa para nossa querida DYDX, que é a corretora descentralizada, formando base de preço aqui também muito interessante. A Uniswap está subindo, está saindo do fundo do poço, né, depois de um bom tempo, simplesmente esquecida, vendo que ela pegou na média 56 semanal e recuperou, correto? Então, em breve ela vai entrar num estado em que eu vou começar a ficar mais atento com ela, apesar de que ela pode vir fazer ainda uma... Ela tem que fechar essa barra da semana ainda, por enquanto sem muita novidade. Data, a Streamer Data Coin, acredito que deve ser alguma base de dados descentralizada para streamers. Vou colocá-la aqui já em um grau de alerta um pouco maior. Então temos algumas altcoins que estão se recusando a seguir o Bitcoin, o que não significa que elas vão ser bem sucedidas nisso, porque elas podem simplesmente dipar se o Bitcoin perder aquele fundo. Então não é recomendação de operação de forma alguma, é só mesmo um comentário, correto? Para vocês ficarem espertos com relação às possibilidades do que isso possa vir a ser depois que o Bitcoin deixar de cessar esse movimento de queda. E é isso aí, pessoal. Mais tarde eu apareço de volta para a gente poder conversar mais a respeito da situação do Bitcoin. E é isso aí. Até mais tarde. Muito obrigado.